Boa tarde a todos, o meu nome é Patrícia Piasek. A minha apresentação é intitulada A Causa e Efeito da Mudança da Vegetação na Rota Costeira do Nordeste do Brasil. E, rapidamente aqui, eu vou passar o outline para vocês, onde vai ter uma breve introdução. Depois eu vou apresentar os fatos, que é nada mais do que os tipos polínicos que foram identificados e os agrupamentos que foram arranjados, organizados. Depois, a causa da variação desses agrupamentos ao longo do tempo. E eu passo para uma segunda discussão, que é o efeito dessa vegetação, da mudança dessa vegetação na bacia do Parnaíba, essa região ecotonal. Depois eu trago algumas breves conclusões do trabalho. Bom, as mudanças climáticas do passado são apontadas como gatilhos para a vasta biodiversidade da região da vegetação neotropical, pois possibilitaram a formação de corredores ecológicos que conectaram a floresta amazônica e a Mata Atlântica, gerando assim um intercâmbio biológico por meio de paisagens que hoje em dia são abertas. Estudos filogenéticos e palinológicos apontam que conexões entre essas duas florestas ganharam mais relevância na região costeira do Nordeste do Brasil durante os eventos climáticos do Quaternário, como, por exemplo, os eventos Rhein-Stagel, que aqui, a partir de agora, nessa apresentação, eu vou chamar eles de HS. Esses eventos estão relacionados com uma robusta intrusão de água doce no Atlântico Norte, e por consequência da discrepância de calor meridional no Atlântico, tanto na atmosfera quanto na superfície dos oceanos, a ITCZ foi deslocada a sul, aumentando assim a precipitação no Nordeste do Brasil. Nesse sentido, análises palinológicas no testemunho marinho GL 1248, recuperado do Atlântico Equatorial Oeste, próximo à costa nordeste do Brasil, permitiram reconstruir a mudança da vegetação na bacia do Parnaíba nos últimos 130 mil anos. O testemunho GL 1248, ele estava sob a influência da corrente norte do Brasil, como o Tiago já disse, mas conforme Zhang e colaboradores, de 2015, o buque sedimentar de um testemunho localizado mais a sul, o GEOB 16206, não apresentou características geoquímicas compatíveis com a bacia de drenagem do rio Amazonas durante o evento HS1, que é um período de transporte reduzido da corrente norte do Brasil. Nesse sentido, o rio Parnaíba foi definido como principal fonte continental no GL 1248. Estudos descritivos da vegetação regional foram utilizados para estabelecer o levantamento florístico da região. Como a gente pode perceber, os quadrados brancos são esse levantamento mais atual, até a década de 90, e os quadrados azuis são os estudos palinológicos no final do Quaternário, que vai do último glacial até o Holoceno. Também foram contemplados testemunhos marinhos na costa do Nordeste. Foram consideradas as famílias mais representativas de cada localidade, seguindo a descrição ecológica de cada estudo, para definir os nossos agrupamentos. Bom, vamos ao fato. Foram identificados diversos tipos polínicos, e nós agrupamos em 3 grupos preferenciais para fazer as discussões desse trabalho. O de wetland, o tropical, floresta tropical e floresta seca, ok? Dentro desse contexto, o agrupamento de wetland ele foi mais representativo entre os demais, ele atingiu valores acima de 30% durante o MIS 4, que é o estágio isotópico marinho 4, dentro de 70 a 60 mil anos, como vocês podem ver ali na linha roxa, entre outros períodos também úmidos, como os HS ao longo do glacial. A bacia hidrográfica do Parnaíba possui uma extensa bacia de drenagem, com várias áreas inundadas e áreas pantanosas. Então, essa abundância relativa do agrupamento wetland pode estar relacionada ao baixo teor de pólen no GL 1248, mas também pode ser interpretada como um sinal essencialmente local. O pólen de ciperácea, ele é o principal componente desse agrupamento, e o aumento do seu percentual parece estar modulado pelo aumento da vazão do rio. De acordo com Belling, 2000, o esporo de Selagnella ele cresce em solo úmido e pode ser utilizado como um proxy de erosão durante eventos de precipitação intensa,
o esporo de Selagnella expressou um aumento singular, como vocês podem ver no HS5, possivelmente como consequência do desenvolvimento prévio de uma floresta seca e mais esparsa. Juntamente com o agrupamento wetland, os esporos de Selagnella decaem após o H6 e dentro do HS4. Em contraste, o agrupamento de floresta tropical aumentou após o H6 e dentro do HS4, indicando um progresso da estabilização do solo. Isso vai ser discutido um pouco mais na questão dos efeitos da vegetação. Bom, as possíveis causas e triggers da vegetação. Aqui nós ressaltamos o trabalho de De Plazes, com os altos valores de registro de reflectância na bacia de Cariaco, a 10 graus norte, foram relacionados com o deslocamento sul da ITCZ, que marcaram esses episódios de precipitação encontrados no nordeste do Brasil. Fortes ventos alísios de nordeste acompanharam esse deslocamento da ITCZ para sul e foram cruciais na contenção das águas superficiais da corrente norte do Brasil, na região do GL 1248, elevando assim a temperatura superficial do oceano, o SST, que foi demonstrado no trabalho recentemente publicado do Venâncio. Ao longo do glacial, a redução gradual do delta vegetação, o delta vegetação, ele foi implementado para lidar com as anomalias de vegetação densa, que é a floresta tropical, e esparsa, exibindo graficamente essa transição entre ambas. Então, ao longo do glacial, a redução gradual do delta vegetação ela é seguida por valores decrescentes de CO2. Se vocês repararem, a semelhança reforça a noção de que os níveis de CO2 atmosféricos eles são um limitante essencial da capacidade de fotossíntese e produção de biomassa de plantas C3. Em contrapartida, os valores positivos da delta vegetação, que a gente trabalhou aqui, também acompanharam um retardo da elevação dos níveis globais de CO2, após os eventos HS. Por mais que os picos de níveis de CO2 eles possam ter impulsionado o crescimento da vegetação ao longo do glacial, a magnitude da resposta da floresta tropical não diminuiu ao longo do glacial, então não acompanhou a amplitude das oscilações dos níveis de CO2. Para avaliar melhor a consistência desses parâmetros aqui, que a gente está cogitando a possibilidade de serem os gatilhos da vegetação, nós realizamos uma correlação comparando o índice de vegetação com as demais variáveis, normalizando esses dados. A normalização teve como objetivo analisar se as variáveis oscilaram dentro da mesma amplitude relativa. E durante o glacial, os níveis de umidade no continente parecem ser regidos pelo aumento da SST no Atlântico tropical, agindo como o modo de variabilidade dos dados, atuando no modo de variabilidade dos dados de delta vegetação. A gente sugere que o aumento pronunciado da SST durante o H6 e H4 pode ter elevado os níveis de umidade sobre a bacia do Parnaíba, gerando ganhos positivos na floresta tropical, conforme apontado no índice. Mas, no entanto, a influência da insolação ela não foi conclusiva, uma vez que o delta da vegetação e a forçante orbital se mostraram uma correlação significativa de 0,4 durante o último período interglacial. Mas quando você agrega todo o período glacial também, essa correlação cai bastante. Nesse sentido, a resposta da delta vegetação parece estar sob a influência de oscilações climáticas em escala milenar durante o período glacial e regido pelo ritmo orbital durante o período interglacial. Bom, os efeitos dessa mudança da vegetação que foi possível observar. Com o objetivo de compreender esses efeitos no intemperismo da bacia hidrográfica do Parnaíba, os valores do delta vegetação foram comparados tanto com o delta oxigênio 18 de espelhotemas em cavernas do nordeste do Brasil, como a relação ferro-potássio do testemunho GL 1248. Embora aqui nós possamos ver que o MIS3 ele contenha 4 eventos HS, o período apresentou predominância de valores mais baixos no delta vegetação, indicando assim o desenvolvimento da floresta seca. A predominância do agrupamento de floresta seca durante o MIS3 sugere condições mais secas do que durante o MIS4 para o nordeste do Brasil. Durante o MIS4 tardio,
Os valores positivos de delta vegetação apresentam ganhos graduais, atingindo valores maiores após o HS6, e para o mesmo período, a razão de ferro-potássio apresentou um padrão antifásico aos valores positivos de delta vegetação. Esse padrão antifásico se repete para o H4, 5 e o H6, até mesmo no H5A, mas a resolução é bastante baixa, mas é possível pontuar isso. Nossos resultados eles são congruentes com a interpretação de que um solo mais consolidado pela presença mais significativa de raízes possivelmente reteve mais ferro e sedimento no solo no continente devido a uma redução do intemperismo. Durante o período interglacial, é possível reparar que houve elevação do nível do mar, e aumentando assim a distância do litoral com o GL 1248. No entanto, houve uma discrepância que é possível reparar aqui entre os picos de ferro-potássio dos interglaciais, ao longo do Younger Dryas e ao longo do evento de precipitação ali na transição do Mi-5D. Também suportados pela presença de espelhotemas. Os níveis atmosféricos de CO2 e a temperatura global não foram fatores limitantes durante esses dois períodos, e nesse sentido, a nossa interpretação indica que o desenvolvimento da floresta tropical foi um fator determinante na retenção de carga continental para o oceano. Bom, as nossas breves conclusões é que a resposta positiva e coordenada entre os valores de ciperácea e selagnela e a razão de ferro-potássio apontou para um período de menor estabilidade do solo, e o índice delta vegetação nos permitiu apontar a variabilidade em escala milenar da temperatura superficial dos oceanos, atuando como principal modulador nas mudanças da vegetação no nordeste do Brasil durante o período glacial. Simultaneamente, o crescimento dos espelhotemas e os valores positivos do delta vegetação estiveram em fase com os períodos de monção sul-americana fortalecida, ali um máximo de insolação, não abordei isso aqui por causa do tempo, abarcando assim a bacia hidrográfica do Parnaíba. Ao comparar o registro polínico com as mudanças no aporte continental para o oceano adjacente, sugerimos que o desenvolvimento da floresta tropical reteve sedimento no continente devido ao aumento da presença de raízes e possivelmente reduziu o intemperismo na bacia hidrográfica do Parnaíba. Assim, o delta vegetação, ou a vegetação reconstruída, deu subsídio, deu suporte à hipótese da radiação biológica na rota costeira nordeste do Brasil, devido ao desenvolvimento da floresta tropical, e trouxe luz à discussão da frequência dos gatilhos que regulam a expansão da floresta tropical, possibilitando assim a conexão entre as florestas amazônica e Mata Atlântica. Eu agradeço a atenção e o suporte para poder realizar esse trabalho, que foi parte do meu doutorado. Agradeço.